Olá a todos, cumprimentamos a cada um daqueles que nos acompanham semanalmente ou ao sábado de manhã, em qualquer outra ocasião, na Rede Novo Tempo ou na RCS. O meu nome é Filipe Arredo, estou com o Francisco Marques mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao 13º e último estudo das lições da Escola Sabatina sobre as 3 mensagens cósmicas ou angélicas de Apocalipse 14. Nós já cobrimos aqui tantos e tantos temas, assuntos, subtemas, subassuntos relacionados a este assunto, e nós hoje, esperemos, vamos ter uma conclusão em grande, Francisco, não é? Nós temos as grandes e boas notícias que consubstanciam a vitória final, que já falámos na semana passada, do Cordeiro e também do seu povo, daqueles que se juntam a ele. Claro que as lições acompanham aquilo que é o próprio relato bíblico. No fim, termina bem. No fim conclui com boas notícias. A Bíblia não é um livro fatalista e miserabilista. Conta o que está bem, conta o que está mal, mas apresenta a solução e dá-nos a garantia que no final ficará tudo bem. Isto é o primeiro conforto, consolo e satisfação que podemos ter ao abordar os escritos da Bíblia e, em particular, os escritos deste trimestre. Exatamente. Nós na lição da semana passada falámos de um povo de Deus do final dos tempos que estaria com o selo de Deus, com um sinal de certificação, que iria passar incólume na última grande crise final. Aquela célebre pergunta do final do capítulo 6 do Apocalipse diz que grande é o dia da sua ira e quem poderá subsistir? Aqueles que a resposta vem no capítulo 7, os assinalados, têm um caráter à prova de fogo, são aqueles que têm a perseverança dos santos, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e portanto, ou seja, a fidelidade de Jesus, portanto, com um caráter à prova de fogo. Também na mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Dar glória a Deus, já vimos também em lições anteriores, que é refletir o caráter de Deus. E agora temos no final dos tempos uma intensificação destas 3 mensagens angélicas num quarto anjo de Apocalipse 18, que vai dar então o último dos últimos, o apelo... Último e definitivo. Depois apelo, deste não há mais. A última chamada. A última chamada para o comboio. Para a porta fechar. Para a porta fechada, para o comboio da salvação. E portanto, vem Apocalipse 18, diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, aqui anjo é no significado de mensageiro, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, este anjo representa um povo que irá dar essa mensagem, proclamar a mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo, cumprindo a comissão evangélica de Mateus 28, e também da Mateus 24 diz que este evangelho será pregado em testemunho de todas as gentes e então virá o fim, portanto está lá em Mateus 24, e portanto este anjo, este mensageiro terá um grande poder porque a terra foi iluminada com a sua glória, ou seja, o caráter, a imagem de marca deste povo é que apresenta uma solução para o mundo que já resultou na vida de cada um. E dizes muito bem. E isso dá poder à mensagem. Certo, porque vemos na prática, não é? E dizes aí muito bem que a mensagem vai a todo o mundo, diz aqui que toda a terra foi iluminada com a sua glória, porque na semana passada nós dissemos aqui, eu disse em particular, que nós temos 2 grupos, os que recebem o selo de Deus e os que recebem a marca da besta. E o grupo dos que recebem a marca da besta é esmagadoramente superior, estou a falar em quantidade, naturalmente, àqueles que recebem o selo de Deus. E às vezes poderia alguém pensar, bom, então, mas por que razão é que Deus vai salvar apenas uns poucos, que são os selados? Deus não tem lugar no céu para todos? Se diz aqui que este anjo, o último apelo, o último grito para quem quiser ser salvo, vai a toda a terra, então há possibilidade para todos serem salvos. Exatamente. Não apenas para um grupo que Deus selecionou por seu critério, coisa que não acontece. Se vai a toda a terra, todos podem responder. Todos podem receber, todos podem tomar uma decisão e atender. Consciente, não é? Com escolhas com certeza, claras. Com certeza. E portanto, nós aqui, Francisco, nós dois
como adventistas do sétimo dia em particular, não é? E os canais pelos quais este programa é distribuído, nós não nos estamos a fazer aqui melhores do que qualquer outra pessoa de qualquer outra religião. Porquê? Porque esta mensagem que nós acreditamos, que nós queremos e que nós queremos viver, a Bíblia estende-a a todos. Adventistas, evangélicos, católicos, ateus, agnósticos, satanistas até, e conhecemos alguns que a receberam. Portanto, a mensagem é para todos. Deus quer salvar adventistas do sétimo dia? Não. Deus quer salvar todos. Eu acredito que Deus quer que nós sejamos adventistas do sétimo dia. Mas Ele quer salvar quem? Só os adventistas do sétimo dia? Todos, naturalmente. E é por isso que esta mensagem vai a todo mundo. Mas as mensagens dos 3 anjos do Apocalipse 14 também foram. Não é apenas só para adventistas do sétimo dia. Então, as promessas que estão aqui, que nós vamos debitar a seguir, não é? Aliás, não vamos debitar nada. A Bíblia é que as vai debitar, nós vamos reproduzir, assim é que é. Elas são para todos aqueles que quiserem atender o apelo de Deus. E com um objetivo muito específico, para haver uma preparação para a última grande crise. Isso mesmo. Alguns entendem que Deus livrará o seu povo arrebatando a igreja antes da crise final, mas em nenhuma vez na Bíblia nós vemos isso. O que nós vemos é Deus protegendo o seu povo durante a crise. E vindicando o seu povo durante a crise. E portanto, isso será uma crise que virá inesperadamente, tal como no dilúvio, quando se deu o dilúvio. Apesar dos muitos avisos, aquilo veio como o ladrão da noite. Exatamente. Porquê? Porque as pessoas entraram para dentro, os animais e as pessoas entraram para dentro da arca, fechou-se a porta. Mas não choveu logo. E quem estava cá fora? Estava perdido e não sabia. E quem estava lá dentro estava salvo. E estava à espera, a aguardar que o Senhor trouxesse o livramento final. Exatamente. E nós vemos, já lemos aqui alguns versículos da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, agora na primeira Epístola, capítulo 5, versículos 1 a 6, diz o seguinte: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ora, o ladrão de noite, quando vem, as pessoas estão a dormir e não é na altura que o ladrão chega que as pessoas dão pela falta daquilo que foi roubado. Nem se preparam naquela ocasião. Exatamente. É no outro dia de manhã, mas imagina que os ladrões entram na tua casa às 2 da manhã, quando te levantares às 6h30, 7, é que depois vais dar por falta das coisas e vês que está tudo revolvido. Mas é também no dia e nas semanas anteriores que nos temos que preparar para não ser assaltados. Exatamente. Se não é, como se diz em bom português de Portugal, depois de casa roubada, trancas à porta, não é? E já não adianta. Já não adianta, não é? Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ora, a destruição já é inesperada. E agora, num contexto em que finalmente parece haver paz e segurança, então é que vai tudo descambar, não é? Como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Portanto, ou seja, o nosso conhecimento, o nosso estudo da palavra de Deus vai nos permitir conhecer os tempos e as estações para sabermos em que pé estamos nos acontecimentos e para podermos estar precavidos e protegidos. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas, ou seja, não somos ignorantes acerca do que a palavra de Deus diz. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Isto faz-nos lembrar aqui essa conhecida parábola das 10 virgens, não é? E faz lembrar outra coisa, Francisco. Nós já falámos daquela meretriz que dá de beber do vinho das suas imundícias. Exatamente, as falsas doutrinas. Isso, mas aqui é o apelo a permanecer sóbrio, para não beber. Para não beber do vinho, isso. Não é? Para poder estar em vigilância. Exatamente. Não é? Já agora, reforçando isto, naquele momento crítico da história do universo, quando no Getsemane Jesus sofre aquele último ataque das tentações dos demónios para desistir da obra e ele toma a decisão. Já nessa ocasião, Cristo pediu à igreja, ali personalizada nos seus discípulos, para vigiar com eles. E 3 vezes nós adormecemos.
Talvez isto nos deva fazer refletir. Não estamos em tempo de adormecer, estamos em tempo de vigiar. Ou então, se dormirmos, tem que ser, como diz o texto bíblico, eu dormia, mas o meu coração velava. Ou isso, para quando acordarmos ainda termos azeite que chegue nas lamparinas, não é? Eu lembro-me, já agora dou aqui um exemplo pessoal, eu lembro-me quando tinha as minhas filhas pequenas, que às vezes a minha mulher estava a dormir, já em sono profundo, e eu estava na cama, mas acordado e a ler, sentado na cama a ler, havia a bebé chorava e a minha mulher imediatamente parava de respirar. E se o choro continuasse, ela levantava-se e ia, voltava, pegava no sono. Ou seja, eu lembro-me quando leio o texto, eu dormia, mas o meu coração velava, é um sono que permite estar alerta. Despertado, se for preciso. Exatamente. E é isso que se passa na parábola das 10 virgens. Okay. Todas dormem, mas há aquelas que dormiam, mas o coração velava e que puderam ir ao encontro do noivo. Muito bem. É isso que se pretende. Agora, Francisco, como é que no fundo nós vamos estar aqui despertos, vamos estar vigilantes, não é? Conhecendo a verdade. Então vamos lá, ler os textos da Bíblia que fundamentam isso. Olha, João 8,32, bastante conhecido, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 7... Desculpa lá, Francisco, diz... só para não... A verdade é uma pessoa. Portanto, na Bíblia, aliás, a própria pessoa diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a vida, não é? Portanto, quando diz aqui conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isto não é um sentimento filosófico abstrato, é uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, naturalmente. Exatamente. Depois, em João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, o conhecimento da doutrina, a doutrina é muito importante porque todas e qualquer doutrina aponta para quem? Sempre para a pessoa de Jesus. Sempre para a pessoa de Jesus Cristo. E João 17,17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Isto é uma redundância. Porque a verdade é Jesus e a palavra também é Jesus e de Jesus, não é? No princípio era a palavra estava com Exatamente. Deus, e a palavra era Deus. E somos santificados pela pessoa de Jesus também, através do seu representante, o Espírito Santo, não é? Portanto, tudo aqui, pelo que eu estou a perceber, tudo na Bíblia gira sempre à volta da pessoa de Jesus, não é? Isso conduz à obediência, à perseverança, à paciência, e voltamos ao velho versículo de Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E, portanto... Mas há este quarto anjo do Apocalipse 18, ele no fundo o que vem fazer é dar um último destaque às mensagens dos três anjos e o foco da sua pregação não é verdade que também faz parte, mas o foco da sua pregação não é aquelas lutas terríveis entre as bestas e tudo mais, mas é a pessoa de Jesus, que é o centro de todas as coisas. Não dispensa o resto do texto, que é para nós entendermos o conflito, as partes em conflito e tudo mais. Mas o centro é a pessoa de Jesus. Quer dizer que esse anjo que vem pregar, ele tem mesmo uma função decisiva e insubstituível nesta última pregação para apresentar o quê? A pessoa de Jesus. Ou seja, exatamente, a última oportunidade. Última oportunidade. E vamos ler outra vez, Apocalipse 18:1 diz, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E no livro de Abacuque, no Velho Testamento, Abacuque 2:14 diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a terra saberá, a terra ouvirá. Exatamente. Se vai atender ou não, bom, isso já é outra questão. Agora, a mensagem será proclamada, sem dúvida, não é? Exatamente. Em Mateus 10:1 diz o seguinte, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Portanto, este poder foi dado aos discípulos por Jesus Cristo, à Igreja, dizer assim. E estará disponível neste último derramamento. Vamos ter um segundo Pentecostes, onde o Espírito Santo se capacitará cada um dos seus filhos a dar esta mensagem global que nós temos estado aqui a analisar. Então deixa-me dizer uma coisa, em Apocalipse diz que há
os espíritos de demónios que vão ao encontro dos reis da terra com a mensagem da besta, que se opõe a Deus. E diz aqui que Deus capacitará a sua igreja acima do poder desses espíritos imundos, desses demónios. Já sabemos que o final é feliz, embora a guerra seja difícil. Então, são boas ou são más notícias isto que está aqui? Excelentes notícias. Excelentes notícias. Deus capacitará a sua igreja, ainda que minoritária, ainda que remanescente, ela em quantidade será muito inferior. Mas em qualidade ela será muito superior. Exatamente. Em Mateus 28, 18 a 20 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ou seja, este poder que Jesus tem disponível vai estar com a sua igreja até à consumação dos séculos, até à prova final, até ao apelo final, e portanto temos a certeza que este anjo ser iluminado com grande poder e toda a terra iluminada com a sua glória. Francisco, alguém poderá dizer aqui, então, mas como é que Jesus diz uma coisa destas, se ele, como homem que foi, e é, até o dia de hoje, se ele saiu aqui da terra no ano 31, na sua ascensão, e agora está lá no céu, como é que ele está connosco até à consumação dos séculos? Bom, Deus tem esta característica, devido à sua omnisciência, de dar as respostas antes de nós fazermos as perguntas, não é? E antes de Jesus sair daqui, ele disse que nos enviaria um substituto. Consolador, o representante de si mesmo, o seu Espírito Santo. Aliás, sabemos que Cristo, limitado pela sua humanidade, não poderia estar em todo o lado. Então enviou o Espírito Santo, que pode estar em todo o lado. Então o seu representante, o Espírito Santo, uma pessoa distinta dele, mas Deus juntamente com ele, não é? Está na terra a fazer o quê? Ele está na terra com esta mensagem dos 3 anjos, com a mensagem do 4º anjo, lançando todas as oportunidades para salvar todos aqueles que se quiserem a chegar. Neste sentido, Cristo está connosco até à consumação dos séculos. O que é até à consumação dos séculos? Até ao final da história. Até que tudo seja novamente recriado. Bom, quando for novamente tudo recriado, ele vai continuar connosco. Neste caso, nós é que vamos estar com ele, não é? Mas ele está connosco até à consumação dos séculos. Quer dizer que até ao final, os poderes dos demónios e das trevas não podem prevalecer contra ele. Pois, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E os que estão com ele, com o Cordeiro, são vencedores neste sentido. Exatamente. Como é que eu posso ser vencedor contra Satanás? Eu não posso. Eu não consigo, eu não tenho capacidade. Aliás, no livro de Daniel, até o anjo Gabriel a debater com Satanás, teve que chamar Miguel, que não estava a conseguir vencer o debate. Então sou eu que vou conseguir vencer contra Satanás? Não e sim. Não na minha própria capacidade. Mas se eu recorro da pessoa de Jesus, ele está comigo até à consumação dos séculos e ele é o vencedor contra todas as potestades das trevas. O Apocalipse é um livro de susto ou é um livro de esperança? Esperança. É um livro de medo ou é um livro de vitória? De vitória. Eu acho que isto é perfeitamente claro. Claro que uma leitura superficial vai nos assustar, o livro do Apocalipse. Mas quando percebemos o significado e a mensagem profunda que lá está, o livro da revelação de Jesus é uma notícia tão grande como os evangelhos que nós temos no início do Novo Testamento. Ou seja, o grande drama iniciado com a queda do homem em Gênesis será resolvido e terá um final feliz nos últimos com a restauração de todas as coisas. Exatamente. É? Muito bem. Portanto, a glória. A glória de Deus enche toda a terra. Toda a terra. Isto é mesmo assim? Olha, sobre a glória de Deus, nós também já estudámos aqui umas lições passadas, Moisés, quando tem aquele encontro com Deus e o rosto dele brilhava, não sei o quê. Em Apocalipse 4:11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Isto é um contexto de louvor e adoração pelas próprias criaturas celestes junto ao trono de Deus, não é? E depois temos em Apocalipse 5:12, porque grande porque com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. Ou seja, Deus Filho
apesar de já receber honras e glórias, louvor e adoração, porque é Deus, o facto de ter-se feito homem, de ter encarnado num ser humano, viver a vida perfeita que aqui viveu e morrer a morte vicária que ele viveu, ainda lhe dá mais, dá mais motivos para que todas as criaturas, quer as criaturas que pecaram, quer aquelas que não pecaram, no caso dos anjos, não é? De o adorarem, de o glorificarem justamente por esse ato, porque esse ato, no fundo, a cruz, para além de nos salvar a nós, enquanto seres humanos neste planeta de pecado, vai reconciliar todo o universo, porque nós somos uma pedra no sapato do universo, no universo, digamos assim. Portanto, vai permitir acabar de vez com o pecado. E há um texto que diz que não se levantará por segunda vez a angústia. Não, capítulo 1, versículo 9. Ok, e então, ou seja, o problema do pecado ficará definitivamente resolvido e não haverá mais margem, porque não nos podemos esquecer que o pecado surgiu no céu, num ambiente perfeito, no contexto angélico, e o pecado surgiu ao lado do trono de Deus. Ao lado do trono de Deus. E, portanto, quem é que nos garante que isso não poderá voltar a acontecer? A Bíblia. A Bíblia. E, portanto, e toda a história da redenção associada a este planeta nos dá uma forma de resolver definitivamente o problema do pecado e que alguma vez ele volta a surgir. Eu gostaria de acrescentar algo, Francisco, porque repara, quando se deu inicialmente a entrada do pecado no universo, não estou a falar aqui na nossa Terra, ok? Não com Adão e Eva, mas estou a falar com Lúcifer, não é? Quando se deu essa entrada e houve aquela primeira disputa, Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu. Até conseguiu convencer mais, mas finalmente os que ficaram do lado dele foi 1/3 dos anjos do céu. Estamos a falar de criaturas extremamente inteligentes, com uma capacidade acima da nossa, não é? E, portanto, nós podemos dizer, bom, mas 66% ficaram do lado de Deus. Mas há ali uma dúvida, há ali um conflito. Será que aquele 1/3 tem razão e nós estamos todos errados? Por via das dúvidas ficaram ali. Será? Mas, bom, eu não tenho dúvidas em ficar do lado de Deus, mas o que é que levou aqueles a pensar aquilo? O plano da salvação responde cabalmente a isso tudo. Porquê? Porque mostra o caráter de Deus. Deus é o primeiro acusado da história. Claro, Adão e Eva também foram aqui, quando Deus diz, o que é que tu fizeste? Já está a acusá-los, e justamente. Mas o primeiro acusado da história é o próprio Deus. Por quem? Por Lúcifer. O teu governo não é bom, o teu governo não é justo, a tua lei é impossível de ser praticada. Deus é acusado. E quando alguém é acusado, Francisco, numa sociedade justa, o que é que nós fazemos? Apresentamos num tribunal, apresentamos as evidências e um juiz imparcial decide a favor dos factos. Claro que em termos cósmicos não é exatamente assim, é parecido, mas não é exatamente assim. Agora, o próprio Deus coloca-se a si próprio no banco dos réus. Ok, então eu agora vou apresentar as minhas provas, as minhas evidências, para que todo o universo, não é só a humanidade caída, para que todo o universo responda à pergunta como júri ou como jurado, não é? Responda à pergunta se o meu governo é bom ou se não é. O plano da salvação foi uma resposta também a isto, também para todos os mundos. E depois de Cristo vir aqui à Terra e morrer em favor da raça humana, e sabes, Francisco, que nós sabemos que se houvesse apenas e só uma única pessoa que viesse a aceitar o plano da salvação, ainda assim Cristo teria visto. Como é que nós teria vindo, quero dizer? Como é que nós sabemos isto? Através daquela parábola das 100 ovelhas em que há uma que se perde. E ele poderia ter dito, bom, mas eu tenho 99, para que é que me vou preocupar agora? Só com uma. Não, nada disso. Exatamente. Guardou as 99 e veio à busca só de uma. Diante de todo o universo, ficou demonstrado, através da encarnação e do ministério de Cristo, ficou demonstrado o quê? Para vencer o grande conflito, para ter razão no grande conflito, Satanás foi ao ponto de matar o Filho de Deus. Para vencer o grande conflito, o próprio Deus foi ao ponto de se oferecer para morrer pela raça caída. Isto é a maior das maiores demonstrações de caráter, tanto de um
como do outro. Portanto, não há dúvida nenhuma em dar glórias ao Cordeiro que foi morto. Porquê? Porque se porventura alguma dúvida houvesse no universo, não, ali tiraram-se todas as dúvidas. Até que, no final da história, quando diante de todos for apresentado as cenas do grande conflito até ao fim, todo o joelho se dobrará e todos declararão: justos e perfeitos são os teus caminhos. Até os perdidos vão declarar isto. Portanto, todo este plano foi para vindicar a justiça do governo de Deus. E Cristo é o executor deste plano. Por isso é que ele merece receber esta glória, esta honra e este poder. Olha, para dar um bocadinho de força a essa tua explicação, onde dizes que o próprio Deus também está no banco dos réus, e já lemos aqui em lições anteriores, no Salmo 51, que é a confissão, o salmo penitencial de David, quando tem aquele pecado com Betseba, ele, 51:4, ele diz o seguinte: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. E depois acrescenta: para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, justificado é declarado justo. Ou seja, o próprio Deus, neste seu plano de redenção, de salvação, tem que ser declarado justo. Claro. Ou seja, a justiça de Deus tem que estar vindicada. Claro. Aliás, e esse é o ponto, esse é o clímax de tudo isto no plano da salvação. Porque mesmo eu consigo imaginar os habitantes dos outros mundos criados olharem para este planeta e assistirem aproximadamente a 6.000 anos de revolta contra Deus, no que é que nós nos transformamos. Ou seja, a desobediência, a revolta contra a lei de Deus resulta nisto que nós temos aqui. Bom, se calhar já era o suficiente, mas a morte de Cristo, o plano da salvação, é o ponto máximo para demonstrar que Deus é justo, que o seu governo é íntegro, é reto e que nunca deveria ter sido contrariado, não é? Exatamente. Em Apocalipse 19:1 diz: e depois destas coisas ouvi do céu uma grande voz, uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Claro. E portanto temos aqui um final feliz com o louvor e a adoração dirigidos àquele que nos criou, àquele que nos redimiu. Portanto, ele nós pertencemos a Deus, quer por criação, quer por redenção. E voltando ao nosso texto bíblico, que é o mote desta semana: e depois destas coisas, Apocalipse 18:1, e depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha um grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Portanto, todos terão acesso a contemplar a glória de Deus e a poder tomar a sua decisão. E nós falávamos há pouco aqui no caso de Moisés, o que era esta glória, o que é que significa esta glória. Em Êxodo 33:18 e 19 diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu te farei passar toda a minha bondade, ou seja, o meu caráter, por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Portanto, o amor, o caráter de Deus é refletido através da glória. Portanto, esta glória é uma demonstração do caráter de Deus. E Moisés teve aqui um pequeno vislumbre, não é? Porque no reino dos céus, os salvos verão face a face, tal e qual acontecia com Adão e Eva lá no início, não é? E verão face a quem? Na presença do próprio Deus, em que o centro de todas as coisas é também a pessoa de Jesus. Ou seja, Francisco, este cordeiro que foi morto, não é? Que isto é uma coisa que me impressiona, eu até posso partilhar contigo e que me faz pensar. Eu tenho, aqui na minha perna direita, eu tenho um osso fora do sítio. E algumas outras pessoas, ou se calhar a maioria das pessoas, têm um outro problema de saúde que nunca vão conseguir livrar-se dele enquanto vivermos aqui nesta terra, não é? As promessas da Bíblia é que num abrir e fechar de olhos, se eu estiver vivo, ou na ressurreição, se eu estiver morto, este osso fora do sítio que eu tenho numa perna, ele encaixará perfeitamente conforme aquilo que foi o plano original de Deus, e eu terei uma saúde perfeita e um corpo perfeito, sem qualquer moléstia, sem qualquer deficiência, não é? E esta é a promessa para todos aqueles que forem salvos.
Contudo, impressiona-me o facto de o cordeiro que foi morto aqui não vai ter tudo tão perfeito como eu. Não estou a colocar perfeito e imperfeito aqui em contradição, mas estou a dizer que ele vai ter marcas do tempo da imperfeição. Da minha imperfeição, não da dele, da minha. Que ele assumiu. Que ele assumiu. Ou seja, na sua testa, nas suas mãos ou nos seus pulsos, no seu peito e no seu pé, o cordeiro que foi morto vai ter as marcas que eu é que as devia ter, não é? Eu até devia ter pior do que aquilo, até nem devia mais existir, desde logo, não é? Porque certamente morrereis no dia em que dele comerdes. Mas ele terá ali aquelas marcas. Este cordeiro com aquelas marcas será o centro de todas as atenções, o motivo de toda a adoração. Porquê? Porque à semelhança do que nós vimos aqui nas semanas anteriores, enquanto aqui na terra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus escolheram adorá-lo a ele. E quando chegarem aos novos céus e à nova terra, em resposta ao apelo positivo do quarto anjo do Apocalipse 18:11, o que é que eles vão continuar a fazer? Eles vão continuar a adorar este cordeiro, e olharão para ele, e se tu conseguires imaginar, e quem está em casa também a assistir, se conseguires imaginar mentalmente, Jesus terá a coroa mais brilhante do universo, como o rei do universo. Adão também terá uma coroa como o rei e governador aqui desta terra. Portanto, não há inveja nenhuma da nossa parte, é assim o plano de Deus, ele é que é o governador, não me vou candidatar a presidente nem nada, é assim que está ótimo, é plano de Deus, 5 estrelas, sem problema. Mas Cristo terá uma coroa ainda mais brilhante. Então imagina na cabeça dele a maior e mais gloriosa coroa de todas, e por baixo da coroa as marcas da sua crucifixão. É como se ele tivesse 2 coroas, não é? A de baixo dá-lhe autoridade para ter a de cima, que é as suas marcas. E todos se prostrarão e adorarão perante esse cordeiro. Até haverá alguns que o seguirão para todo lado, onde quer que ele for. Quem são esses? São aqueles que são os assinalados que nós falámos nas semanas anteriores. São aqueles que lutaram e que venceram com ele. Conforme nós dizíamos, Francisco, e podemos ler aqui alguns textos de louvor ao cordeiro que encontramos em Apocalipse 5, 6 e etc., o Apocalipse está cheio de ótimas notícias, de brilhantes notícias. Aliás, quando tu lês, tu referiste aqui Apocalipse 5 e eu também falaria em 4, o que nós vemos ali em Apocalipse 4, vemos o trono de Deus preparado para receber Jesus em honra e glória, que veio da terra com o está consumado, com o provimento de sangue para a salvação de toda a humanidade, e depois temos a entrada do Cordeiro, porque há ali um problema que se levanta, que é quem é digno de abrir os 7 selos. E então diz apenas o Cordeiro que foi morto e pelo seu sangue remiu a humanidade. Isso é que lhe dá crédito para poder fazer isso. Exatamente. E em Apocalipse 5:6 diz assim: E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E depois no versículo 8 diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E depois no versículo 12, e já iremos depois comentar aqui estes textos, que com grande voz diziam: Digno ao Cordeiro que foi morto, receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. Ou seja, temos aqui aquele livro com os 7 selos, que naquele tempo um livro com 7 selos tinha a ver com um testamento, portanto estamos a falar do testamento da raça humana, não é? E portanto... o facto de ele ter morrido dava-lhe o poder de poder redimir e ser louvado perante todo o universo, perante as hostes celestiais, por tudo aquilo que tinha sido garantido a partir da morte de Cristo na cruz. E, portanto, este universo ficaria finalmente a salvo, e embora existissem muitos conflitos ainda por travar, mas... de várias batalhas, mas a guerra estava ganha. Satanás estava derrotado. Por isso é que Jesus, a páginas tantas, diz que eu vi Satanás descer do céu como um raio. E, portanto, outro sítio diz: agora o príncipe deste mundo será expulso. E, portanto, tudo isto aponta para uma regeneração total do universo e para um final feliz, que é
a grande tónica do Apocalipse é este final feliz. Olha como é que Deus tem uma santa ironia. Aquele que se revolta contra ele é identificado na Bíblia como sendo expulso e atirado para fora do céu, não é? Uhum. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador são recebidos no céu, Uhum. sendo criados aqui na terra e por nossa culpa neste mundo miserável que estamos, mas somos recebidos no céu, enquanto que o rebelde é expulso. Deus tem uma santa ironia, aliás, faz parte da sua justiça mesmo, não é? Até porque na sua misericórdia e na sua graça, Deus vai nos dar muito mais do que aquilo que nós merecíamos, porque o que nós merecíamos era morrer para sempre, não é? Mas não apenas Ele nos vai dar a salvação, como o próprio Deus na pessoa de Jesus para sempre manterá a nossa humanidade. Para sempre poderemos chamar Jesus de nosso irmão. Exatamente. Privilégio que os santos mundos que nunca caíram não têm. Exatamente. Portanto, Deus identifica-se com o mais pobre, com o mais miserável, com o mais pecador, claro, para nos transformar, como é evidente, para nos salvar, mas por toda a eternidade este Cordeiro merecerá isso e muito mais. E eu acho que se durante toda a eternidade passássemos séculos e séculos prostrados diante dele, não seria o suficiente para agradecer, não é, Francisco? Exato. Olha, em Apocalipse 7:17, e falando daqueles que foram assinalados, que nós também já falámos aqui, diz, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Repara que é o Cordeiro a apacentar e não o pastor. Engraçado. Não é? Porque inverte-se aqui os papéis. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Portanto, isto não podia ser mais esperançoso, claro, o que aqui vem dito. Claro. E no outro sítio em que fala destes assinalados, Apocalipse 14:1, diz assim, e olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000, para que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Testas, ou seja, não no seu braço. Exatamente, testas. Ou seja, refletiam completamente na sua decisão. o caráter de Cristo. E até cantavam, e de até alegria. Cantavam. Está em Apocalipse 15:3, diz assim, e cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Portanto, estamos aqui a selecionar uma série de textos do Apocalipse que apontam para a vitória final, para o regozijo completo, para o descanso eterno completo, no sentido de vivermos para sempre com Deus. Não haverá mais lágrima, nem pranto, nem clamor, nem dor, que é um outro texto que diz, regozijo e alegria. Eu vou perguntar pela quarta ou quinta vez, o Apocalipse é um livro de medo ou é um livro de esperança? É um livro de esperança, com toda a certeza. E já agora, Apocalipse 21, 22 e 23 diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Ou seja, aparece sempre aqui a designação de Cordeiro, para sempre Cordeiro, para sempre aquele que foi morto, aquele que nos remiu e que nos salvou através do seu sangue. E Apocalipse 21 também, 22 e 23, foi aquele texto que acabámos de ler, em que de facto aponta aqui para um final, eu já nem diria feliz, mas usando uma linguagem mais coloquial, hiper mega feliz, com o Cordeiro de Deus sempre aqui como protagonista desta salvação e desta solução para o problema do pecado. Quando nós lemos aqueles contos clássicos, eles terminam dizendo, e viveram felizes para todo sempre, não é? Mas aqui nesta terra isso não existe. Não há famílias, não há casais, não há ninguém que viva feliz para todo sempre. Mas aqui sim. Mas aqui sim. Exatamente. Aqui sim. Portanto, o viveram felizes para todo sempre aplica-se à história da Bíblia, à história do plano da salvação do Cordeiro em favor dos seus. E é justamente com esta mensagem que nós gostaríamos de deixar todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste trimestre. A promessa de Deus é que viverão felizes para todo o sempre, não é? Francisco, muito obrigado pela tua companhia, pela tua colaboração neste trimestre. Nós despedimos-nos de todos, esperando que o estudo tenha sido
proveitoso, incentivando e apelando a que continuemos a estudar as impressionantes verdades do livro de Apocalipse. Despedimos-nos de todos, como disse, e até mais.